Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Capital Natural. Se 2016 tem sido um ano bem esquisito e difícil para nós em alguns aspectos, no que diz respeito ao esporte, ele está sendo bastante intenso e movimentado no Brasil. O resultado do time Brasil nos Jogos Olímpicos foi o melhor da história dos Jogos, apesar de algumas frustrações e de termos ficado aí abaixo da meta inicial do Comitê Olímpico Brasileiro. O nosso programa desta semana vai falar de esporte de uma maneira bem mais ampla do que isso e como é raramente tratado na TV. Vamos falar de como o esporte pode e precisa ser um motor de transformação social. Esse sim, o verdadeiro desafio a encarar e o mais importante, o pódio em que devemos subir. Para essa importante conversa sobre o esporte pela transformação social, estamos recebendo hoje em nossos estúdios a medalhista olímpica Ana Moser, presidente da Associação Atletas pelo Brasil e criadora do Instituto Esporte e Educação, e o professor Marcos Garcia Neira, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Bom, Ana Moser, vou começar com você, que não vamos tratar de Olimpíada, mas não tem como não falar disso. Quer dizer, tivemos aí, inclusive, uma finalização maravilhosa dos meninos, uma bela apresentação inicial das meninas, e aí, como um todo, a Olimpíada movimentou esse sentimento do brasileiro com relação ao esporte, até conhecendo novos esportes, se apaixonando por essas transmissões, que são raras, né? Infelizmente, a gente não tem acesso a isso, é uma pena. Dá para se beneficiar desse momento para conseguir implantar novas ações de base? E até queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho com relação a isso. Lógico que assim, é inegável a catarse, né, que a Olimpíada proporcionou nesses 15 dias, né, as 2 semanas. Boa parte do público era brasileiro nas arenas e, né, de uma maneira ou de outra, todo brasileiro acompanhou a Olimpíada. A gente teve, né, um lado de alívio e de orgulho por estar entregando, né, por estar podendo receber um evento desse, que é o maior evento do mundo. E isso é um grande desafio para qualquer país, né, ainda mais para um país em desenvolvimento como o nosso. Então, enfim, poder receber todo mundo aqui na Olimpíada foi uma coisa que mobilizou bastante também, né, as pessoas. E os próprios, enfim, os resultados, né, a gente teve uma preparação muito boa para a Olimpíada, né? Com investimento, com recurso, pelo menos nos últimos 2 ciclos olímpicos, né? Um ciclo, pelo menos 6 anos. E o que a gente viu em quadra foram grandes performances. Não só resultados ou medalha, né? Além disso, nós nos sentimos ali representados porque os atletas desempenharam bem, estavam bem preparados, estavam, né, todos com competições internacionais na bagagem, né? E teve um desenvolvimento do esporte de alta competição no Brasil nesse tempo. Mas assim, de uma maneira, como a sua pergunta foi o que isso, de uma certa maneira, fica, eu acho que essa mobilização toda para a Olimpíada, ela é pouco para uma sustentabilidade, para uma manutenção, para uma... Né, a gente fica muito ainda no campo da inspiração, né, das intenções, né, do discurso. E algumas estruturas, é lógico que se avançou também no que diz respeito pelo menos a consciência do direito ou da necessidade das pessoas terem mais acesso a fazer esporte. Mas isso virar ação avançou assim numa medida muito desproporcional com que, por exemplo, se mobilizou para entregar a Olimpíada, se eu posso fazer clara, né? A gente mobilizou mundos e fundos para preparar o evento e preparar as equipes olímpicas. E não mobilizou, né, recursos e tempo da mesma maneira para ampliar o acesso das pessoas comuns à prática de esporte. E isso é que cria a base, né? Sim. É um ano de eleição, a gente podia cobrar um pouquinho mais, né? Aliás, Marcos, aproveitando você como professor, o que esse sentimento com relação aos jogos, de repente, pode ajudar? Ou, assim como a Ana falou, fica só no sentimento mesmo? Acho que pensando na escola é uma boa oportunidade para a gente pensar melhor, né? Estou falando os professores com os alunos nas escolas, pensar melhor que projeto de país nós temos, que projeto de país nós queremos, né? Caminhando na direção do que a Ana ia dizendo, se a gente quer mudar, se a gente quer efetivar um projeto de nação que reconheça o esporte, que valorize o esporte,
isso precisa ser disseminado socialmente, né? Não pode ser pontual apenas, né, na ocorrência do evento e principalmente, né, num evento como esse, que como foi no Brasil, aí parece que todo mundo, né, isso gerou uma certa comoção e a gente se concentrou muito nisso, né? Eu não tinha, já vivi várias Olimpíadas, não tinha nunca, né, percebido uma comoção tão grande. Mas é um tema que precisa passar pela escola para ser discutido na escola, né? Eu queria afastar isso que eu disse agora da ideia de pensar na escola como um lugar que vai levar para a competição, para o jogo, para a produção de atletas, né? Mas não há dúvida que sendo a escola aquela instituição que vai formar as pessoas, né, para viver em sociedade, e sendo o esporte uma das manifestações mais interessantes, mais disseminadas, né, que está em todos os lugares, o esporte precisa ser tematizado na escola, né? Então, é importante que professores, alunos, professoras, alunas se debrucem sobre isso, compreendam isso, entendam como isso funciona e que possam reconstruir na escola essa experiência. Eu quero tratar com você disso, porque é bem mais profundo do que a gente pode imaginar. Vamos conversar disso, sim. Voltando um pouquinho, Ana, conta um pouquinho do trabalho que vocês fazem no Instituto Esporte e Educação. Inclusive porque tem um trabalho até de empoderamento feminino através do esporte. Só para iniciar com essa tua última questão, né? A gente entende, e é lógico que a gente tem, se olhar os números, a gente tem, primeiro, a população que ativa, né? E aí, quando a gente fala esporte, até é uma referência internacional, né? É difícil você ficar falando sobre isso, você tem que falar esporte, atividade física, danças, lutas, né? Então a gente generaliza como esporte, né? Mas quer dizer várias manifestações motoras, né? Inclusive previstas nos próprios parâmetros curriculares nacionais da educação física escolar, né? Mas enfim, a gente entende o esporte como direito de todos e as pessoas são diferentes, né? Inclusive existem meninos e meninas, né? Só para comentar, a gente tem pesquisas que mostram 30 e poucos % da população ativa, né? Saiu o PENSE na semana passada, que é a Pesquisa Nacional de Saúde do Estudante, que também coloca esse número de 30 e poucos % dos alunos das escolas brasileiras ativos, o restante quase 70% inativo, sedentário. Então, a gente tem dois paradigmas, né? Um que as crianças e as pessoas, de uma maneira geral, não têm acesso ao esporte. Uhum. Então, muitas vezes não tem na escola, muitas vezes não tem na comunidade, não tem clubes públicos ou, enfim, com custo acessível, ou, enfim, você tem que pagar e aí a boa parte da população não tem acesso. Muita gente, inclusive, fazendo atividade física por conta própria, andando na rua, de bicicleta, nas ciclovias, ciclofaixas. Esse é um fenômeno que tem acontecido. Por isso que a corrida, inclusive, aumentou muito a quantidade de pessoas que praticam corrida, porque ela é... Existe uma dificuldade de acesso e Sim. a pessoa pode ter, né, autonomia, né? Sim. E a outra questão é o método, né? Então, esse referencial que o esporte de rendimento tem, ele não é o esporte das crianças, né? Ele não é o esporte, por exemplo, de um jovem ou de um adulto que não teve um desenvolvimento esportivo para ter um desempenho de elite, né? Então, existem os diferentes esportes para as diferentes pessoas, nas diferentes fases da vida. É com isso que a gente trabalha no Instituto. A gente desenvolve essas metodologias, né, para as diferentes faixas etárias, para os diferentes contextos. E sempre, enfim, a partir de princípios que a gente enxerga que tem que incluir a todos, que são diferentes, a questão da construção coletiva, ou seja, a participação das pessoas, para que possam ter autonomia e autogestão das atividades físicas e, por consequência, o esporte como um laboratório da vida, né? Ter também autonomia e participação nos outros setores da vida, em outros momentos, né? A gente tem resultados disso, temos ex-alunos, professores de educação física, ex-alunos com 2 faculdades, trabalhando em vários lugares. Então, o esporte como fator de desenvolvimento, quando ele é o fim nele mesmo, porque fazer esporte é o objetivo também, mas ele também é um meio de desenvolver competências, habilidades, né? E quando a gente fala em esporte presente em comunidades de baixa renda, também tem um fator social muito importante, porque são locais de referência, referências de convivência, referência de convivência a partir de regras, de respeito, de onde, enfim, as pessoas se divertem, mas também fazem coisas
para si, para a comunidade, né? Nossa, mas esse trabalho do Instituto Esporte e Educação é uma ponta, né, que a gente vai continuar conversando no próximo bloco, porque toda essa transformação social, ela é bastante ampla, que pode, né, ter que mudar bastante até da forma de se pensar o currículo de esporte na escola. Mas calma, que está só começando. A gente vai para o primeiro intervalo e já volta.